Gilmar Mendes quer maior versão do Gilmar Palusa, gente. Esse termo é maravilhoso, né? O Fórum de Lisboa, que ocorre anualmente em Portugal, prepara para a sua 14ª edição, com a expectativa de reunir o maior número de participantes desde a sua criação. Enfim, o ministro Gilmar Mendes, do STF, ele que está à frente aí dos preparativos, né? E ele tem buscado uma confirmação expressiva de todos os magistrados possíveis e imagináveis. Enfim, a gente vem acompanhando todos esses eventos, né? A gente vem acompanhando que nos últimos anos os encontros internacionais entre os magistrados realmente têm se tornado mais frequentes, né? Eles têm realmente se reunido mais para bemorarem juntos, uma coisa realmente fora do planeta, né? Do que a gente imaginava um dia vivenciar e presenciar. Mas diante disso, Anne, com tanto escândalo de corrupção, com tanta coisa realmente para o Brasil se preocupar, com tanta coisa para a gente olhar com muito mais profundidade, a gente ainda é obrigado a ver esses encontros, né, cada vez mais evidenciados no meio político e no meio jurídico também, né? Laísa, esse Gilmar Palusa, que a gente faz bem de reforçar esse nome, eles não gostam, mas tem que ser escancarado como a problemática que é mais uma palhaçada com a nossa cara, é rir da nossa cara. E eu digo por isso, nem só pelo gasto público absurdo que é envolvido nisso, que é feito pelo instituto liderado por Gilmar Mendes, mas às vezes a gente sabe sim que tem financiamento público também. Mas principalmente, Laísa, que é o que eu mais valorizo, pelo que é discutido lá, pelas coisas que ele levanta lá. Quando você pega ali o painel de palestras, pelo menos a do ano passado, que eu acompanhei bem, ele vai falar sobre temas que são certamente importantes para o Brasil, extremamente relevantes. Então, ele fala sobre separação de poderes, sobre os princípios constitucionais, sobre liberdade de expressão. Então, quando você vê, dá vontade de rir, porque é tudo que ele está rasgando no Brasil. Ele tem a cara de pau de ir para o outro lado do mundo, porque se ele fizer isso em algum evento no Brasil, ele sabe que ele vai ser criticado por todo quanto é lado, não vai ter um participante que vai achar que ele está falando algo sério. Vai para um país longe, desconectado de todo mundo, onde ele não vai ter jornalista batendo na porta, onde os participantes não vão estar questionando sobre decisões que afetam a vida deles, para tomar vinho caro, para comer bacalhau e para ficar falando um juridiquês difícil, né? Aquele juridiquês que a gente sabe que fala um monte de princípios e de verbos e não sei o que lá. E na prática ele faz o exato oposto no país dele. Na prática, ele risca tudo que ele está falando lá na Constituição aqui é toda riscada dele, porque ele não aplica nada do que é constitucional e democrático. E pior que isso, ele é um personagem completamente desconectado da realidade que ele vive. Que aquele vídeo que viralizou na semana passada, dele chorando, falando que as futuras gerações têm que agradecer a Alexandre de Moraes por ter salvado a democracia, mostra ali a questão de falta de noção lógica que existe nele. Lembra quando viralizou aquelas falas dos juízes, dos ministros sobre pitadas de psicopatia? É mais ou menos assim que eu enxergo o Gilmar Mendes, porque não é coerente a gente estar falando de um juiz, né, um ministro, Alexandre de Moraes, está perseguindo gente, colocando gente dentro da cadeia, perseguindo jornalista, fechando veículo de imprensa, derrubando rede social, e ele falar que as futuras gerações vão agradecer a Alexandre de Moraes por tudo que ele está fazendo. Só se for as futuras gerações deles mesmos, dos filhos deles, que vão estar cada dia mais ricos com o tanto de dinheiro que esses caras estão colocando no bolso por estar fazendo isso. Só pode ser dessas gerações que ele está falando, porque as nossas gerações vão ter muito trabalho pela frente para consertar o país que está devastado por essa Suprema Corte. E a Suprema Corte que manda em tudo. Tudo passa pela Suprema Corte. Então, uma vergonha tremenda esse Gilmar Palusa, a gente tem que expor cada vez mais. No ano passado, a gente teve alguns parlamentares de Portugal, como a deputada Rita Matias, que faz um trabalho brilhante, falando sobre isso no Parlamento de Portugal, também o André Ventura falou sobre isso, e isso vai ser importante também, a pressão que pode acontecer dentro do próprio país, porque Portugal é um país muito dependente culturalmente do Brasil, acompanha muito do que acontece aqui, política, cultura, então, quando a gente tem essas lideranças lá também, apontando o dedo para Gilmar Mendes, como foi o caso de André Ventura e Rita Matias, isso também ajuda a diminuir um pouco o prestígio e a imagem que eles querem construir. E vão ter que buscar outro país daqui a pouco, porque
Portugal é próximo da gente, fala a mesma língua, e daqui a pouco os portugueses todos vão estar sabendo da psicopatia que está sendo levada para o país dele, Laísa. Mas até lá, a gente faz o nosso trabalho, que é expor essa hipocrisia toda que eles estão financiando. Com certeza, esse trabalho de exposição acho que é o que a gente realmente consegue fazer para mostrar a verdade para todo mundo. Agora, Thiago, sobre essa pauta ainda, toda essa situação desse evento já vem sendo contextualizada há muito tempo, na verdade, né? E ela enfrenta um desgaste de imagem, com 9 dos 10 ministros avaliados de forma mais negativa do que positiva, diante de todos esses escândalos de corrupção. Apenas o André Mendonça que apresenta uma aprovação superior a essa rejeição, alcançando 43% de avaliação positiva, segundo dados recentes, diante desse trabalho que o André Mendonça vem desenvolvendo, tanto na CPMI do INSS quanto na relatoria aí do Banco Master. Diante de toda essa exposição do STF, a avaliação que a gente vê, né, a propaganda que nós temos do nosso país lá fora é cada vez pior diante de tudo isso também, não, Thiago? Então, o que eles vão falar nesse evento, hein, Anny? Vai subir no palco? Provavelmente vai ser sobre temas do direito que eles gostam de falar, então deve ter um painel sobre liberdade de expressão, sobre separação dos poderes, sobre democracia, sobre tudo que não existe no Brasil. Eu perguntei para a Anny, que ela tem autoridade para falar, afinal também é advogada, mas nós sabemos que ali eles vão endossar que eles são as pessoas mais certas que existem no Brasil. O Brasil só é o que é, igual o Toffoli já falou. Se não fosse eles, o Brasil estava atolado em corrupção. Ele já falou isso em plenário. Semana passada, Gilmar chora dizendo que o Brasil, citado pela Anny, tem uma dívida com o Alexandre de Moraes. Está de sacanagem. Está de sacanagem. Eu não devo nada ao Alexandre de Moraes. Pelo contrário. Ele que me deve. Quem paga quem? Se ele é um funcionário público, se a nação que paga ele que nos deve. Ele tem uma dívida, para mim, eterna com o Brasil. Uma irresponsabilidade gigantesca. Uma diferença dos outros para esse, Anny, é que parece, né, que não vai haver investimento de bancos, tipo o Master, nesse Palusa. Gilmar tem negócio antes lá em Portugal, não é isso? Então ele consegue fazer articulações para que tudo dê certo no final das contas. Mas é impressionante como que existe coragem por parte desse ministro de se expor ao ponto e viverem tranquilamente. Isso que tu citou sobre as pitadas de psicopatia dos ministros é citado, é discutido entre Barroso e Gilmar Mendes no plenário, e eles se farpando ali, e o Gilmar fala, o Barroso fala isso pro Gilmar, chama ele de psicopata. Mas é só você ouvir desde antes, o ministro Gilmar Mendes falando, você percebe que ele não é uma pessoa sã, ele não é uma pessoa legal, sabe? Não dá. Lembra do ministro que renunciou? Esqueci o nome dele agora, é Marcos Aurélio o nome dele? Ele renunciou, ele tem outra discussão com o mesmo Gilmar Mendes em plenário, e ele cita as mesmas coisas, que o Gilmar Mendes, ele deslegitimiza, ele descredibiliza o STF, aí vem de lá para cá só tomando decisões como essa recente, de que ninguém mexe nas empresas do meu amigo Toffoli. Não adianta uma CPI, uma CPMI, a democracia funcional, votação, aprovação, o sigilo do Lulinha. O que é que o Gilmar está querendo proteger ao não deixar a CPMI investigar o sigilo do Lulinha? Não existe lógica. Não existe lógica e não existe sustentação jurídica. Existe canetada. Teve a caneta do Stalin lá, que deixou muita gente com fome, e tem a caneta do Gilmar aqui, que deixa muita gente insegura. Só eles que ficam seguros. E você está vendo isso no retrato do dia a dia. Tem jornalista independente, nem tem força assim, do tamanho de Globo, nada disso, o cara é independente, sendo perseguido lá no Piauí, dizendo ele que estava investigando, estava inspecionando, investigando, correndo ali atrás do ministro Flávio Dino, e tem contador sendo preso, onde a defesa não consegue ter acesso aos autos. Olha que loucura. Essa é a caneta do Gilmar Mendes.
E eles se ancoram. Porque a saída do Toffoli, por exemplo, do caso Master, é sem suspeição. Ele decide não votar a manutenção da prisão do Vorcara. Ele decidiu não votar, não foi uma suspeição. Não. E ele vai aí, né, continuar, provavelmente agora no TSE, se ele não for preso antes, que essa é a minha esperança, afinal de contas, culpa no cartório, só eles que acreditam que eles não têm, porque eles sabem. Mas eles estão num nível de escuridão que parece que mais ninguém consegue vê-los. Mas de cá estamos fazendo um trabalho, mostrando para vocês, por isso que eu peço, compartilhem os conteúdos da Revista Exato, da Revista Gazeta, da ANE, de canais independentes, conservadores, que falam a verdade, essa é a verdade. É um ministro que pega nosso dinheiro, com muito dinheiro público brasileiro, vai em Portugal, faz um evento para falar que ele é santo, para falar que ele é certo, enquanto aqui no Brasil ele tem uma rejeição gigantesca como essa. Não era nem para ele estar sendo noticiado publicamente no meio dessas coisas que ele está envolvido. O ministro prendeu o maior faccionado do Brasil. Não, ele não está nessa notícia. Ministro que colocou pena de 100 anos. Ministro, não, ele não está nesse meio. Ele está no meio da incoerência, da injustiça, da ilegalidade, das confusões e principalmente da insegurança jurídica que permeia no Brasil de uma forma incontrolável. E essa é a nossa realidade, infelizmente. Essa é a nossa realidade, e é o que você fala, para concluir assim, eles acham que eles têm o poder da invisibilidade, né? A capa da invisibilidade. Mas não tem, não. A gente tem visto toda essa exposição aí chegando à tona.